Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de matemática? Espero que estejam. Respire fundo, prepara caderno, caneta aí e vamos para as nossas anotações, porque precisamos registrar, viu? É uma sequência de passos para resolver essas coisas que estamos vendo, que se chama potência com expoente racional. Vamos trabalhar mais um pouquinho com isso então, tá bom? Então nós precisamos, gente, relembrar essas expressões, relembrar as propriedades de potência e resolver exercício com isso, ok? Então, no meio dos exercícios, nós vamos estar lembrando de propriedades, vamos estar lembrando de expressões, de outras formas de escrever o mesmo número fatorando, ok? Então, nós vamos usar todo esse conhecimento para conseguir resolver esses exercícios. Vamos lá? Você está pronto? Vamos lembrar, então, o que é um número racional? Aqui tem uma divisão para que você lembre dos conjuntos numéricos, ok? Naturais são os números da contagem. 0, 1, 2, 3 e vai embora para o infinito. Inteiros, que é o Z, ok? São os negativos e os positivos. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e deu os positivos, ok? Esses são os inteiros. Aí chegou no que eu quero, os racionais, que são aqueles escritos em forma de fração, que também pode ser decimal, né? Porque a fração é uma divisão, você pode dividir o de cima pelo de baixo, ok? Então, são os números decimais e fração, que são os diferentões ali do conjunto dos racionais. E daí nós temos os irracionais, que é aquela raiz que não tem raiz exata, aquele decimal infinito, o número π, o número de Euler e por aí vai. Número de Euler, depende, ok? Então, esses são os irracionais. E daí toda esta galera aqui junta os números reais. Deu para lembrar? Beleza. Então as propriedades, vamos lembrar também, porque nós vamos precisar utilizar elas. Multiplicação de potência onde a base é a mesma. O que a gente faz? Somos expoentes. E quando é divisão? Divisão onde a base é a mesma, eu subtraio os expoentes nesta ordem, ok? Potência de potência, você tem dois expoentes, então você multiplica para que você tenha apenas um expoente. Quando você tem uma base elevada a um expoente fracionário, opa, isso aqui nós estamos usando bastante, ó. Eu transformo numa raiz, o numerador vira o expoente e o denominador vira o índice da raiz. E a base é a mesma. E o mais fácil de todos, qualquer número, qualquer base elevado a zero vai dar 1. É uma informação importante também. E vamos lá praticar então. Vamos você praticar? Olha o que eu quero. Simplifique a expressão. Então eu tenho 4 elevado a 0,2 vezes raiz quinta de 2 ao cubo. Eu caprichei nessa. Então olha lá, você vai ter que trabalhar com isso, tá bom? Olha as bases. Você consegue deixar as bases iguais? É o segredo, ó. Quando as bases são iguais, você pode usar aquelas propriedades lá. Será que eu consigo transformar 4 em 2? E esse 0,2, o que eu faço? Transforma em fração e depois pode transformar em raiz. Ou transforma esse aqui em potência com um expoente fracionário e junta com esse. Tem várias formas de você trabalhar aí, tá bom? Eu dei várias dicas. Vou deixar você trabalhar um pouquinho e eu já volto para ver o que deu.
E daí, por onde você começou? Professora, existe uma única forma de começar a resolver esse exercício? Não, não, ok? Cada um pode começar de um jeito, pode escrever lá, ter um processo, fazer uma conta diferente e chegar todos no mesmo resultado, ok? Porque depende do que você enxerga. Você olha para esse exercício e você enxerga o que para fazer por primeiro? Ah, professora, aquele decimal me saltou os olhos. Então você transforma em fração. Ah, eu não gostei daquela raiz. Então você vai transformar aquela raiz. Ah, eu quero que a base fique a mesma. Então você começa por aí, ok? Então, respira fundo, porque o que você fez pode estar certo, mesmo que esteja diferente do que eu vou começar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos escolher para começar. Ó, reescrevendo as propriedades de potência. Então, vocês estão vendo essa raiz aqui, ó? Então, a raiz é que me saltou os olhos, ok? Então, a raiz é que eu vou transformar em potência com expoente fracionário, tá bom? Então, olha lá como é que vai ficar. A base é a mesma. O expoente daqui vira o numerador e a raiz vira o denominador, ok? Então, isto aqui, que é uma potência e uma raiz, pode ficar como duas potências, tá bom? É o que me incomodou por primeiro, então é isso que eu fiz por primeiro, ok? Você pode ter feito outra coisa, então aguenta aí, tá? Olha lá. Aplicando a propriedade, precisamos ter a mesma base. Então, já que eu mexi na raiz, eu tenho isso aqui. E agora eu tenho um problema, né? Porque o 4 é diferente do 2. Sim, mas eu posso transformar o 4 em 2, fatorando ele, né? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu consigo ter a mesma base. Então, olha lá, ó, em vez de escrever 4, escreve 2 ao quadrado. Continua com o expoente 1/5 vezes a outra raiz que eu já transformei, né? 2 elevado a 3/5. Então, agora o que a gente pode fazer? Potência de potência, olha a propriedade, multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 1/5. Respira fundo, por favor. Não é 2 vezes 1 e 2 vezes 5, tá bom? É 2 vezes 1/5. Então, o denominador do 2 é 1. E numa multiplicação de fração, você multiplica de cima com de cima, põe em cima. De baixo com de baixo, põe embaixo, ok? Ou seja, numerador e denominador. Então, o 2 é numerador, então ele multiplica o 1. 2 vezes 1, 2. O 1, que é o denominador dele, multiplica o 5. Por isso que ele continua sendo 5, ok? Então, agora o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação onde a base é a mesma, ok? Então, de novo, vamos aplicar a propriedade. Como? Somando os expoentes, ó, já que a base é a mesma. Por nossa sorte, o denominador é 5, então não precisa tirar o mínimo, né? Então é só somar os numeradores e repetir o denominador. 5 sobre 5 é 1 e 2 elevado a 1 é o próprio 2. Olha como ficou lindo esse exercício, gente. Ficou lindo, uma conta, uns números bem estranhos e no final dá 2. E detalhe, você pode ter seguido outra sequência de contas, mas se você chegou no 2, está correto também. Muito bem, parabéns. E agora o 2 para você, olha lá. Qual o valor de y na igualdade? Então, eu tenho uma igualdade. Eu estou dizendo que este cara é igual a este cara, ok? Só que o y está aqui como expoente dessa base dentro dessa raiz. Quanto que ele tem que valer para essas duas informações realmente serem iguais? É com você, eu já volto.
daí, como que você trabalhou nesse exercício? O objetivo nosso é descobrir que número que tem que estar ali no lugar do y para que aquela igualdade realmente seja verdadeira. Então, não é qualquer coisa. Como que a gente vai fazer isso? Olha lá. Como? Então, na verdade, eu tenho raiz dos dois lados. Olha o que você pode olhar. Aqui a base é 9, aqui é 3. Se eu deixar na mesma base, quem sabe o negócio fique mais parecido. Pode ser. Ou então, não, eu vou transformar essa raiz, porque eu não gosto de raiz, em expoente com fração. Posso? Claro que pode. Mas em algum momento você vai ter que mexer na base também para a base ser igual. Então vamos ver aqui, ó. O que resolvemos fazer, gente? Resolvemos transformar em potência com expoente fracionário, tá bom? Então como é que eu faço isso? Mantenho a base, o expoente é numerador e o índice da raiz vem aqui para baixo como denominador. E eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. O 9 é a base. Aqui ele já fatorou, né? Mas aguenta aí, você pode copiar o 9 aqui, tá? O 2 é o numerador e o 16 vira o denominador, ok? Então, daí o que foi enxergado? Foi enxergado que a base precisa ser a mesma para eu fazer alguma coisa, ok? Para poder comparar. Eu não estou comparando? Não tem que ser igual? Tem, né? Então, foi deixada a base a mesma. Só que aqui eu tenho 2 expoentes, então vou ter que aplicar uma propriedade ali, ok? Então, focando, tivemos que transformar em potências de mesma base. Então, como é que vai ficar? Ficou desta forma e agora eu multiplico os 2 expoentes, tá? Então, 2 vezes 2, 4. O 16 se mantém. Então, de novo, o 2 não multiplica todo mundo, tá bom? Ele é numerador, então ele multiplica o numerador, tá bom? Cheguei num negócio assim, e agora? Bom, para eu comparar tem que ser igual, né? E daí? O 3 é igual a 3, o y será que é igual a 4? O 16 é igual a 4? Não, não é, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu simplificar essa fração aqui, ó, eu posso dividi-la por 4. Então, vai ficar 1/4. E se você olhar, nós chegamos agora numa igualdade que ficou exatamente igual, ó. Base 3, denominador 4. Portanto, quanto tem que ser o y? Ele tem que ser 1, ok? Para ser igual, ó. Exatamente, nós estamos comparando, tem que ser igualzinho. Então, nesse caso, o y tem que ser igual a 1. Aí, essa igualdade, sim, vai ser verdadeira. Conseguiu chegar nisso? Reparem que os processos são os mesmos. Vamos trabalhando com as mesmas propriedades de potência, tá bom? E um 3 para você agora. Qual seria a representação decimal aproximada de 32 elevado a 0,9? 32 elevado a 0,9 em centímetros. Se você fosse para medir isso e marcar numa parede, quantos centímetros seria? É isso que eu quero. Que número ele representa que a gente entende ele. Bom trabalho, já vem.
E daí o que você fez? Reparou que são as mesmas coisas, né? Os mesmos processos que a gente vai ter que estar construindo para chegar na resposta. Então ali eu tenho 32 elevado a um número decimal. O que eu preciso fazer com o número decimal? Transformar em fração, ok? Então vamos lá. Vamos transformar o 0,9 em fração. Então ele vai ficar 9 décimos, ok? 9 décimos eu não consigo simplificar. Então deixa ele mesmo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar a base. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, tá bom? Então, no lugar do 32, 2 à quinta. Propriedade de novo, ó, potência de potência. Então, o que eu faço? Multiplico os dois expoentinhos. Então, 5 vezes 9 décimos. Lembrando que o 5 é numerador, tá? Então, ele multiplica só o 9. 5 vezes 9, aqui em cima, 5 vezes 9 vezes 10. 5 vezes 9 é 45. Mas aí, o que ele quis fazer, gente? Ele quis simplificar. Vocês estão vendo que eu escrevi 5 vezes 9 aqui e não fiz a conta? Pois é, por quê? Porque eu enxerguei que os 5 décimos eu posso simplificar. Então, 5 décimos eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5 sobra 1. 10 dividido por 5 sobra 2. Então, o que sobrou? 9 em cima e 2 embaixo. Professor, e se eu não tivesse feito isso? Se você tivesse multiplicado 5 vezes 9, 45. 45 sobre 10, ou 45 décimos, você consegue simplificar por 5, que também daria 9 meios, tá bom? E agora, não posso dividir por 2, vai dar um número decimal, eu volto no problema inicial, então vou transformar em raiz de novo. Então, repare, tira da raiz, põe na raiz e volta. A gente vai fazendo essas manipulações matemáticas, tá? Então, a base é 2, o 9 vai lá para dentro como expoente e o 2 é índice. Então, agora vamos tirar essa galera de dentro da raiz. O 2 eu preciso escrever como potências de 2, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Então, toda essa galera aqui é 2 elevado a 9. Só que cada um desses 2 elevado ao quadrado eu posso tirar para fora da raiz. E daí o que vai acontecer, ó? Esse saiu para fora, esse também, esse também, esse também. 4 os números 2 saíram para fora e o outro ficou coitadinho lá dentro, né? Então, ficou 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 raiz de 2, ó. E se eu quero aproximação decimal, eu troco raiz de 2 por 1,41, aproximadamente. Multiplicando por 16, eu tenho 22,56, ok? Então, a representação decimal, quanto que representa 32 elevado a 0,9? Aproximadamente 22,56, ok? Aí você usa a calculadora para saber a aproximação de raiz de 2. Deu para entender? Deu, né, gente? Sabe por que deu? Porque a gente acaba repetindo a mesma coisa. E quando você faz o exercício, você repete e pela repetição, você usa tanto aqueles processos que você acaba aprendendo. Então, ó, expoente decimal, o que você faz? Muda para fracionário. Expoente fracionário, o que você faz? Aplica as propriedades, onde você tem a raiz, você pode fatorar e você pode fazer as manipulações necessárias ali para chegar num valor menorzinho e mais simples, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se encontrar na próxima aula. Um grande abraço!